Nós chamamos de UBS, Unidade Básica de Saúde, mas nós somos um PA. Ou seja, na verdade, nesse prédio, que é um pronto atendimento, justamente por a gente estar isolado, nós temos médico 24 horas. Então, se você bater no posto ali à noite, então a gente é PA e UBS. Sim, claro. Eu tenho aqui, você tem. E aí, se o pessoal precisa de remédio, tem que ir no posto. Tem gente que no posto normalmente tem os atendidos, sabe? Essa questão da saúde não é muito problemática, não. Mas o problema de estar assim. Produtos básicos, tipo, produtos básicos já é mais. Uma padaria que funciona isolado. Nunca a padaria fecha. Não tem pão. Tem dia que você vai abrir de segunda, nem abrir de segunda. Assim, essa coisa do comércio imediato, você não tem. Sim. Ô, Eduardo, você falou uma coisa aqui. Você falou dessa comunidade ferroviária, né? E essa nova comunidade que são pessoas que vêm de fora ou são pessoas que descendentes então, dos assim, ferroviários? a gente considera aqui em Piracicaba o descendente ferroviário tradicional também. Ah, ou seja, ele é descendente, ele tem um pé aqui, ou seja, o pai dele foi criado, fica dentro desse ambiente ferrovia. Porque assim, essa coisa, a questão assim, você tem um patrimônio que é um conjunto, e aí você tem a gestão de um patrimônio que é conjunto, feito de maneira isolada. Então assim, quem administra o pátio é a BPF, quem administra a via que funciona é a BPF, quem funciona a parte que não é a prefeitura. E quem é dono da parte? Você tem uma questão fundiária que é complicada para pegar. Ah, tá. Isso Que é também uma é só questão uma que coisa. vocês devem ficar atentos a É isso que eu queria isso. entender, só uma coisa, assim, essa questão, que a gente até fez algumas pesquisas, mas já que é um historiador, vamos perguntar assim, a vila, ela é fundada, vamos ver se bate aí, ela é fundada pelos ingleses da SP Railway, com essa intenção de fazer esse novo caminho do mar, de Jundiaí para Santos, certo? Essa parte baixa da cidade, que era a fundação da cidade, se fez devido à ferrovia. Com esse objetivo. Com esse objetivo de ser uma passagem. A gente tem que entender assim, que a vila não nasce como uma cidade nasce comumente, ela nasce dentro de uma ideia de cidade-empresa. Cidade-empresa. Uma empresa, que é a empresa ferroviária. Então assim, como se formam os núcleos da vila? Nós vamos dividir os núcleos da vila assim. A ferrovia começa a ser construída em 1861, então se instala um acampamento, onde hoje é o que nós chamamos de Vila Velha, que é ali onde está o Bar da Zeta. Ali se instala um acampamento muito precário para a construção da estrada de ferro. E esse acampamento vai dar origem ao primeiro núcleo, que é o núcleo mais que a gente chama de Vila Velha, que é a Varanda Velha e a Rua Direita, aquele trecho ali. Tá, aquele pedacinho. E só você ter uma noção como se forma isso de maneira muito precária, mas já existia uma hierarquização clara. Os chefes moram na colina do Hospital Velho e os operários embaixo. Ou seja, desde o primeiro momento já existia essa coisa da hierarquia dentro da empresa, é muito clara, e isso se transfere para a cidade. A cidade é uma prova de que isso aconteceu. E você coloca os chefes em cima, que nós chamamos de panótica. Panótica, pan. Eu vejo tudo, todos me veem. Quem está em cima tem poder e manda, quem está embaixo tem juízo e obedece. Então essa relação é muito clara no mesmo. Então é uma cidade que fica hierarquizada desde seu princípio, né? De empresa. De ou seja, empresa. isso é britânico. Sim. Então isso nós herdamos. Ou seja, a própria organização espacial da vila, ela atende a uma necessidade de cidade-empresa. É uma cidade para ser empresa, não é uma cidade para ser cidade. Entendeu? E esses trabalhadores vieram... Os primeiros trabalhadores envolvidos na ferrovia eram, na sua grande maioria, imigrantes europeus. São imigrantes europeus? Porque, na verdade, o inglês ele não faz contratação de mão de obra escrava. Ou seja, qual a palavra que melhor traduz para a minha cabeça? É modernidade. Nós éramos modernos num país escravocrata. Nós usamos mão de obra assalariada e livre num país que tinha mão de obra exclusivamente escrava. Nós tínhamos vapor, ferro, trabalho organizado, hierarquia e especialização do trabalho, quando no Brasil não se tinha nada disso. Ou seja, Paranapiacaba contrariou toda a ordem. Existia o Brasil e Paranapiacaba. Então, a palavra que mais define Paranapiacaba é modernidade. Né? O sistema de hierarquia, a especialização do trabalho livre, assalariado, dentro de um universo industrial. Então, nós tínhamos vapor, ferro, que era material de ponta, né? A gente pode dizer também que foi o início da industrialização. Então, na verdade, a gente não pode dizer porque assim, a vila não foi considerada para ser indústria, mas ela traz os princípios da indústria muito antes da indústria pensar em nascer no Brasil. Então, os princípios da indústria estavam aqui.
trabalho livre, assalariado, organizado, hierarquizado, especializado, vapor, ferro, era aquele trabalho. E eles contratavam então esses imigrantes europeus, italianos? Então, no primeiro momento, a gente precisa entender, o primeiro momento foi a empreitada da construção da ferrovia, que não é o ferroviário. Tá, é isso que eu queria as pessoas entender. confundem. Não, O ferroviário não veio construir a ferrovia, eram empreiteiros. Sim. Nessas empreitadas houve o trabalho escravo, por exemplo. É isso que eu tenho. A empresa terceirizava a construção dos trechos da ferrovia para terceiros, e os terceiros contratavam escravos. Normalmente se usava o trabalho escravo nos serviços arriscados. Que era aqueles que davam os desmoronamentos todos. Bem Brasil mesmo, né? Mas quando se instala a operação ferroviária, aí se organiza com imigrantes europeus. Quando que se dá isso em data? Então, assim, vamos começar fazer uma cronologia para a gente se entender. 1861 se instala um acampamento, que vai dar origem ao que nós chamamos de Vila Velha, para a construção. Tá? 1863 esse acampamento passa a ser melhorado. Aí começa a construir o que a gente chama de... Nós vamos precisar fazer uma saída da vocês vão ter um entendimento de situação, mas não vai poder ser hoje. Aí nós vamos conhecer. A Varanda Velha são as casas mais antigas da vila. São casas bastante rústicas para abrigar os operários já numa melhoria daquele acampamento mais rústico. Então, 1863 é uma data que eu acho que a gente precisa entender. 1865, só para, isso nem é o caso para negar, mas 1865 a ferrovia já estava pronta, ela podia ter sido inaugurada, mas houve um acidente e não aconteceu isso. Aí 65? Aí em 1867 realmente a ferrovia atinge Jundiaí e é inaugurada a Estrada de Ferro. Aí sim a vila passa a abrigar uma quantidade de trabalhadores para dar manutenção para o sistema funicular. Então eram da operação e da manutenção, porque a Serra do Mar exigia uma manutenção constante, ou seja, desmoronamento. A Serra do Mar, o nome já diz, né? Ela está indo para o mar, ou seja, a serra ela tem o fenômeno dela é escorregar, ela vai estar escorregando o tempo todo. E existia uma grande contingência de pessoas para fazer drenagens, o tempo todo a serra estava escorregando e o tempo todo eles estavam tentando domar essa coisa que é a Serra do Mar. Para vocês terem uma ideia, o Daniel Maxon Fox, que foi um engenheiro que veio para construir, quando ele foi convidado pelo James Bruce, ele aceitou o trabalho e falou assim, imagina, eu construí ferrovias no Pirineus, né, que tem altitude muito maior, mas lá no Pirineus não tinha clima tropical, não tinha doenças tropicais, não tinha chuva, não tinha terreno estável, então ele se arrependeu muito da fala dele, porque na verdade ele percebeu que a Serra do Mar era uma coisa muito difícil de ter controle. E eles vão investir assim, numa tecnologia de ponta. O que se trouxe aqui de tecnologia era o que tinha de mais moderno e ferrovia no mundo. E isso era uma junção entre o governo brasileiro... É como uma concessão. Era uma concessão. Só que uma concessão muito leonina, ou seja, era vantajosa para o inglês e pouco vantajosa para o governo brasileiro. Eles faziam assim, o governo brasileiro tinha os investidores, que eram os ingleses. Na verdade, sempre entenderam também que a ferrovia ela nasce de uma parceria do Barão de Mauá com o Banco Rothschild e outros interesses ingleses. Né? Então foi uma parceria, uma sociedade. Ao final do contrato, o Barão de Mauá fale porque o Barão de Mauá investe um dinheiro na construção da ferrovia e não tem o retorno dos sócios dele. Então, na verdade, porque você fala que eram os ingleses, mas a ideia de construir a ferrovia foi de um brasileiro que vendeu a ideia para os ingleses, formaram uma sociedade, né, fundaram uma companhia chamada São Paulo Rail e tiveram a concessão inicialmente para 90 anos explorar. Então eles construiriam a estrada de ferro, em troca eles explorariam ela por 90 anos. Mas no período que a ferrovia não funcionava, eles tinham a garantia de 7% sobre o capital investido. Se eles investissem 10 mil, eles teriam 7% garantido pelo governo. O governo pagava 7% do que eles investissem. Se eles investissem tanto, eles recebiam 7% do que eles tinham investido. Porque a ferrovia, no período de construção, ela não funcionava. Então, ela só era investimento, ela não tinha retorno. Aí, quando começou a funcionar a ferrovia, o próprio contrato de concessão dizia que 7% se não tivesse lucro, mas o lucro que tivesse seria dividido igualmente. Aí, enquanto a ferrovia deu prejuízo, eles mantiveram aquela cláusula no contrato. Quando a ferrovia passou a dar lucro, eles tiraram o governo, ou seja,
Nós subsidiamos o pagamento, mas não obtivemos a divisão dos lucros. Né? Barão de Mauá já tinha falido, né? Aliás, um dos motivos da falência do Mauá foi esse estado de ferro. Pode ver qualquer biografia do Mauá, vai dizer claramente. E desse consórcio dele até a abertura em 67, foram quantos anos? 60, ele, na verdade, a concessão, você pode ver que se você contar 90 anos de 1967, não dá. Não dá. Porque, na verdade, o contrato foi assinado em 1856. E Tá. o contrato se cumpriu 90 anos em 1946. Foi justamente quando eles puseram fogo na Estação da Luz e foram embora os ingleses. Porque o incêndio da Estação da Luz, aquele primeiro incêndio de 1946, ele foi ocasionado pelo final do contrato. 2 semanas antes do prazo. Porque os ingleses entregaram a ferrovia esperneando, porque essa ferrovia foi a ferrovia mais lucrativa da América Latina. Esse caminho junto Ela aí. é uma ferrovia muito curta, ela tem 139 quilômetros entre Santos e Jundiaí. É curtíssima, 139 não é nada para a ferrovia, mas ela era mais lucrativa, porque os ingleses garantiram na concessão 90 anos para explorar e 40 de monopólio. Ou seja, por 40 anos, nenhuma outra ferrovia poderia atender o Porto de Santos. Então, a SPR virou assim, um grande funil. Todas as outras ferrovias que nasceram pagavam frete para ela. Porque, assim, a Mogiana trazia os seus trilhos até Campinas, a Paulista trazia o café até Jundiaí. Ou seja, todas as ferrovias em algum momento tinham de se ligar a essa ferrovia para transportar o café. Então, por 40, então pagava uma espécie de pedágio. Frete. Frete mesmo. Frete. É ele que tinha que transportar, não poderia Ou seja, passar. eu vou dar um exemplo. Ribeirão Preto foi o Oeste Paulista, é uma região muito produtora de café. O café descia até Campinas pela Mogiana e pagava um frete para chegar até em Campinas. De Campinas até Jundiaí era outra companhia, era a Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Pagava-se mais um frete, mas chegando em Jundiaí, tudo passava para os vagões da SPR e ia até o porto. Então, assim, isso fez com que eles enchessem as burras de dinheiro, né? Esse ferrovia foi muito lucrativo. Ao mesmo tempo, quando eles estavam chegando já no final do contrato, os ingleses represaram investimentos na melhoria na modernização da ferrovia, porque eles tinham dúvida se ia ser prorrogado o contrato, renovado o contrato ou não. Então, por exemplo, a Paulista ele ficou antes que eles. As ferrovias novas. E o nome Paulista nasceu como uma provocação. Se eles eram a inglesa, nós somos a Paulista. Porque, na verdade, embora o nome da companhia era São Paulo Rail Company, os brasileiros nem sabiam falar pronunciar isso, então era a inglesa. Né? Se tornou popularmente conhecida como a ferrovia inglesa. Ele era um trecho muito curto, porém era ligação. Porque era estratégica. Era ligação. Era a única maneira de chegar. Santos, né? Esse monopólio só foi quebrado em 1932 com a Sorocabana. A Sorocabana foi a segunda estrada de ferro a chegar no Porto de Santos. Então ela vai quebrar esse monopólio. Mas ainda assim já era a época que eles já estavam reformando, né? A estrada da maioridade e o começo do Vergueiro. Então, na verdade, você já tinha concorrência das estradas. Porque você tem em 1945 já tinha estrada da maioridade, mas a estrada realmente que vai ser competitiva é a Vergueiro. É a estrada que realmente vai haver uma concorrência com a estrada de ferro. Aí você percebe, tanto no Brasil e Maracutá sempre foi e continua sendo, que quando é que começa a construção da Anchieta? Justamente quando acaba o contrato com a SPR. Enquanto a ferrovia era dos ingleses, os ingleses não permitiram a concorrência de uma estrada de ferro que pudesse... Estrada de ferro outro caminho, né? Outro caminho. Ou seja, se passava daquela maneira precária pela Estrada Velha do Mar. Quando se construiu a Anchieta, os ingleses já estavam na sociedade. E foi 47? 47 a Anchieta, 46 acabou o contrato. Um ano depois que os ingleses entregaram a ferrovia, o governo melhora, porque enquanto os ingleses estavam aqui, os ingleses não queriam concorrência de estrada de rodagem para fazer concorrência com eles. Então eles monopolizaram a exploração do porto. E aí em 46 termina e começa a estrada de rodagem vindo de outra. E aí você tem todo o interesse, assim, por exemplo, porque no Brasil, nós estamos na contramão da história, enquanto os países desenvolvem a ferrovia, o estado de São Paulo já teve uma malha ferroviária maior que o México inteiro, que a gente, só o estado de São Paulo tinha uma malha ferroviária maior que o México, maior que a Argentina. A gente precisa entender que essa questão de priorizar o transporte rodoviário em detrimento do... Porque o transporte rodoviário é bom, mas não em detrimento do outro, né? Sim.
transporte. É para atender o interesse da indústria automobilística, da indústria de asfalto, ou seja, não foi para entender o interesse da nação, porque nós somos um país continental, nós devemos ter investido em ferrovia, não sucateado a ferrovia. Agora, voltando para uma questão, assim, 1867 é uma data importante, aí nós vamos ter 1901 a inauguração do segundo sistema funicular, ou seja, o primeiro sistema não dá conta o empreendimento realmente é um sucesso por conta do café. E outro erro também histórico é dizer que a ferrovia foi construída para transportar café. Quando a ferrovia começa a ser construída, o café nem sonhava ainda estar em solo paulista. O café, ele impulsionou a ferrovia, mas não é o motivo, o objeto. Tá? Ou seja, só no ano de 1894 que o café ultrapassa a cana-de-açúcar. Ou seja, o estado de São Paulo ainda era um estado pobre e ainda trabalhava com o ciclo da cana. Itu, né? Não era Campinas, Itu que era a grande cidade. Então, assim, a ferrovia, ela atendia no início o tabaco, algodão e açúcar. Depois de 1894, exatamente, é que o café supera a exportação de açúcar no estado de São Paulo. E aí a ferrovia vai detonar. Aí a capacidade fica esgotada, ou seja, funcionando dia e noite, não conseguia transportar a quantidade de café que se produzia no interior de São Paulo. Aí se faz um grande investimento, muito pressionado pelo governo, ameaçando tirar a concessão deles, que eles fizessem investimento na melhoria do transporte. E aí os ingleses vão iniciar a construção de um segundo sistema funicular paralelo ao primeiro, porque o primeiro não podia parar. Então eles constroem um novo sistema funicular e os dois funcionam simultaneamente até 1981. 1981? Foi esse mesmo sistema que é o que... Perdão, eu falei mentira, 1974. 74? Eles trabalharam paralelamente. Em 74 foi desativado o sistema velho e mantido só o sistema novo, porque o cremalheira aderência que esse sistema. Isso nós vamos ver na visita que fizer no local, aí vocês vão entender. Porque o funicular é esse que vai puxando a corda. Cabo de aço. Cabo de aço puxa, enquanto o outro. O cremalheira é um sistema de catracas. Ou seja, imagine uma locomotiva que tem uma roda no meio. Em vez de ela ter duas rodas convencional, ela tem três rodas, um eixo de três rodas, duas rodas normais que vão em trilhos normais, que a gente chama de simples aderência, e uma roda dentada que se encaixa num trilho dentado. Tá, ela está dentada. Um bom exemplo de um sistema funicular é um sistema de... Você não tem um crachá aí, não, nem uma corda, mas isso. O sistema funicular, na verdade, é um sistema de elevador. Sim, entendi. Ela vai... sobe e desce, um sobe e um desce. Tipo uma correia, uma manivela. Fazer aquele cordão lá. Faz com o seu dedo assim, ó. Assim é assim. Aqui você tem um trem de 20 toneladas. Aqui você tem um outro trem de 20 toneladas. Uma máquina fixa, um trem desce e sobe. Quando esse chega aqui, esse chegou aqui. O elevador é a mesma coisa, uma caixa e um peso. Entra a gente aqui, desce o peso aqui. Só que assim, né? Em planos inclinados. Isso na Serra do Mar. Planos inclinados. Só que no primeiro sistema se fez 4 patamares. 4 rampas, 4 máquinas. Uma máquina descia 2 km em contrapeso. Mas o sistema só funcionava no equilíbrio de pesos. Então, se para descer 20 tem que subir 20. Para descer 40 tem que subir 40, 60, 60. Tá? Para tipo uma gangorra, para compensar o peso. Eles tinham muito café para descer e quase nada para subir. O Brasil mais exportava do que importava. Como eles resolviam essa questão da logística do equilíbrio? Eles usavam lastros. O que você acha? Vocês acham que eles usavam de lastro? Gente, precisava subir a população de Santos tudo desocupada. Subia todo mundo dentro do trem e ficava... Não. Eu já pensei, não. Pessoas vinham de Santos para São Paulo. Animais, né? Pegava todo animal que estava pastando, enfiava no pasto, dava uma volta, não estava também, não. Podia ser mais moeda. Pedra, tinha de encher os vagões, pesar e depois subir, também não é. Não. Deus também não. Deus é muito ocupado, tem muitas demandas. Contrabando de alguma coisa. Não. Eles usavam água. Água era um recurso abundante na Serra do Mar, tem muita água aqui. E eles faziam tanques de água.
E os tanques eram marcados. Então, assim, ou seja, tinha uma marca no próprio vagão tanque. E aí você marcava 20 toneladas, enchia de 20 toneladas. Precisava aumentar? Aumentava. Precisava diminuir o peso, tirava e não jogava fora. Mandava para as caldeiras das locomotivas. Ah, tá. Então, essa questão da racionalização do espaço, por exemplo, existe uma coisa assim, o inglês faz, vocês viram que toda a vila, por isso que eu falo, o prédio sem a história, sem o entendimento do trabalho, não é nada, é só prédio. Ou seja, por que eles pintam a vila de vermelho? Porque eram os arcões que se pintavam os vagões e se aproveitavam na pintura das casas. Por que as cercas são cabos de aço? Cabos de aço já usados, aproveitados para fazer cercamento. Por que os postes da vila são trilhos de trem? Aproveitamento do material que você tinha. Por que os bancos da vila são bancos de estação de trem? Porque era o material que você tinha. Mas tudo dentro de uma ideia de economia. Eles eram ecológicos. Gente, eles eram econômicos, que é ecológico. Entendeu? Mas a motivação era uma mente empresarial, racional para o máximo lucro. A organização da vila em sistemas de panóticas, a casa do médico olha para o hospital, a casa do chefe da mecânica olha para a mecânica, a casa do engenheiro-chefe olha para todo mundo, a casa do chefe da estação. Por isso que eu falo, quando a gente sair, então são coisas que não notam, que quem vem e não tem um olhar nesse vídeo, por isso que o monitor ele é tão importante. Muita gente vem à vila e fala assim, eu conheço a vila. Não conhece, você viu a vila. Vir a vila é uma coisa, entender a vila é uma coisa que exige uma pessoa que tem esse entendimento. Seja um entendimento. Aí entra uma questão que a gente vai falar bastante. É só o entendimento acadêmico? Não, é o entendimento da vivência. Sim. Então, assim, eu sou um historiador, eu trago muito da história, sempre porque eu pesquiso. Como vocês também fizeram uma pesquisa, mas o morador ele tem uma vivência que é só dele. Sim. Que é o que nós estamos falando do Diniz hoje. Que não tem nada que substitua a pessoa que viveu. Eu falo da ferrovia, mas eu não fui ferroviário. É verdade, nos deram indicativo dele hoje também. O Diniz é uma pessoa também que vocês precisam conversar. A Dona Zélia é uma pessoa que vocês precisam conversar. Eu talvez representando essa questão do serviço de monitoria, do turismo, que eu tenho a associação dos monitores, mas essa questão assim, do que é de fora, que traz também uma bagagem de informação que é acadêmica, que não é. Então essa impressão, por exemplo, uma impressão que eu tive da cidade, até mesmo olhando lá o pessoal da MRS trabalhando, ela realmente tem sabe, cidade Lego? Uma ideia de trabalho e tipo de um lugar para o outro, tudo muito. Uma estrutura muito modular. Modular, né? Uma coisa encaixa para que a outra aconteça, né? Então, na verdade, assim, o problema sério carrega um pouco isso desse olhar inglês, desse imaginário do trabalho. Que a gente distanciou assim, né? Na verdade, a gente vive uma realidade diferente de relação de trabalho, mesmo que as relações de trabalho mudaram e a vila mudou também com relação a isso. O que eu vejo hoje claramente, porque eu ainda cheguei aqui, eu estou há 20 anos aqui, então eu ainda peguei um pouquinho da ferrovia operante. Mas da ferrovia operante, porque ela ainda é operante, mas a ferrovia associada à cidade. Hoje nós temos assim, nós não temos dúvida que a melhor coisa que podia ter acontecido para Precab é a prefeitura ter comprado. A gente vivia num abandono tão absoluto aqui que a vila ia se acabar se a prefeitura não comprasse e se os órgãos não tombassem a vila. Tá? A vila ia acabar, já não existiria nem mais. A gente não tem dúvida disso, mas a gente também entende que quando a prefeitura compra um patrimônio que é ferroviário, ele desassocia a vila da empresa. Ou seja, a vila nasceu em decorrência da ferrovia, não é o contrário. E, ou seja, assim, então nós temos hoje uma paisagem desassociada. E isso traz um reflexo muito ruim do ponto de vista da compreensão do espaço. Né? O que diferencia o lugar o lugar é isso, são as referências que ele tem. Né? Ou seja, e essas referências foram perdidas ao longo do tempo. A Dani, a arquiteta, comentou isso comigo, que algumas pessoas que ela conversou, eles não têm mais essa propriedade ferroviária. Então eles também nem querem mais ser associados à ferrovia. Então, eu acho que isso assim, é uma outra cultura. Se vocês lerem o artigo que eu escrevi, eu falo muito disso. Eu falo dessa questão do orgulho ferroviário ser substituído por um novo morador que tem um pensamento diferente, que tem uma distância disso. Que isso também, de certa maneira, é um problema, mas também, de certa maneira, é uma diversidade.
Ou seja, na verdade, assim, a gente tem de tentar dosar e mesclar. Tanto assim, quando me pediram para fazer, porque eu faço uma vocês vão ver eu vou mandar para ela e vou mandar para vocês também. Eu faço assim, eu escolhi, acho que não eram muitos, mas eram assim 30 depoimentos de moradores. E aí teve uma discussão grande em relação à Vanessa que organizava o livro, que ela tinha de ser dos antigos. Eu falei, não tem de ser dos antigos, porque a comunidade técnica não é mais antiga. Ou seja, nós temos aqui uma mescla de diversidade. Tem gente que veio aqui porque quis vir, tem gente que veio aqui porque foi condicional, nasceu aqui, o pai era ferroviário. Tem gente que quis vir morar aqui, tem gente que veio aqui morar porque não tinha outra opção de lugar. Então, dentro dessa diversidade, você tem também um entendimento do que é o patrimônio de maneira diferente. É o que ela falou, o cara que não trabalha no ferrovia, ele não tem noção. Ou seja, o Parapecaba ainda tem costumes que ainda são heranças desse tempo e dessa vida e de um clima. A vila é muito influenciada no costume pelo clima. Então, essa ideia da vila, do clima maravilhoso. Gente, o clima do Parapecaba ele é hostil. Ou seja, o nível de umidade que você tem aqui, quando você fala do frio de Campos do Jordão, é o frio gostoso, o frio seco, o frio de Parapecaba é o frio cruel. Ou seja, uma coisa é você vir passar uma tarde, um dia você morar num lugar que você não vê o sol 25 dias no mês, que você não consegue secar uma roupa. Está muito alterado agora, mas eu quando mudei, eu moro aqui há 20 anos, se eu comparar quando eu cheguei agora Parapecaba está uma maravilha. Porque antes a gente não enxergava muito. Porque você ficava assim, 30 dias sem ver o sol aqui, mas direto, assim, chuva, não sai com uma roupa. Porque a vila sempre dá uma impressão, mesmo que, embora a gente tenha muita casa desocupada por conta do restauro, mas a vila sempre dá. Isso é uma impressão que eu tinha antes de morar e que reforçou quando eu vim morar. Eu sempre me perguntava assim, por que essa gente não abre a casa? A vila sempre me parece, sabe aquela vila de faroeste de caboclo, que você entra e aquelas bolas assim, sempre tudo fechado. Tudo fechado, as casas lacradas, né? Sempre uma sensação de cidade abandonada. Então, quem impõe esse tipo de comportamento é o clima. Ou seja, você fecha a casa porque é insuportável ficar a casa aberta. Então, a impressão que se tem de Parapecaba é que são a vila das casas fechadas. Que isso motiva a curiosidade. Eu morri de curiosidade. Até se eu conseguir marcar de vocês conversarem com a Elaine é legal, porque no mestrado dela também tem essa pergunta, porque como ela é arquiteta, ela pergunta o que a paisagem influencia. E aí a paisagem banal, né, que seria o clima, tudo. E nos depoimentos dela tem muito depoimento de pessoas que falam que o clima, essa situação da vila, deixa as pessoas doentes. Doentes, então, deprimidas, alcoolismo. Aí, se você medir isso numa proporção internacional, os países que têm mais ocorrência são os países nórdicos, porque eles também têm isso. E aí a gente não tem um olhar para isso, entendeu? Às vezes a gente olha, quem vê de fora pensa assim, né, esses moradores de Paranapiacaba não tem objetivo. Aí tem uma interpretação esotérica sobre isso também. Posso te dar a interpretação esotérica? Talvez você não saiba. Nós estamos e é verdade, nós estamos num buraco. É um buraco na alta da serra, porque você tem serra, a vila toda fechada por serra a todos os lados. E você não vê além do horizonte, você não consegue ver. Isso traz um sentimento de aprisionamento, né, de baixa estima, o cinza. Então o pessoal fala que é o mesmo, da né, cor gente? das casas, né? E tem um negócio monte de que fica. Eu digo assim, mas na verdade assim, a Parapecaba, eu me ocupo muito aqui, né? Então eu tenho ocupação. Sim. Mas assim, eu fico pensando nas pessoas que não têm realmente um lugar meio deprimente. Nossa, então só para voltar uma coisa aqui. O primeiro acampamento, como você falou, desses trabalhadores, 1861. É um primeiro acampamento que são trabalhadores europeus que vêm para começar essa construção. Empreiteiros. Os empreiteiros. A companhia inglesa dá empreitada para a construção da ferrovia. Isso. Não são ferroviários. Não são ferroviários, só são construtores, pedreiro, engenheiro, e tem já essa hierarquia dentro da própria construção da cidade. Em 65 inicia-se a contratação de ferroviários, ou seja, o pessoal que ia dar... Mas isso só se concretiza em 67, quando se inaugura a ferrovia. Aí em 67 nós tínhamos um núcleo claro. Não, tá, só 1861 nasce um acampamento, 1862 já um português chamado Bento Monteiro, ele se instala na parte alta. Que ele, na verdade, tomou livro.
que na verdade ele vai vender produtos para o acampamento. Ah, Um português, expressão sim, portuguesa. claro. Caixeiro Ele viajante. de Mogi das Cruzes, sabendo da necessidade desse caminho, ele se instala na parte alta, num rancho, e vende espelhinho, vende arroz, feijão, farinha para o pessoal dos trabalhadores. Dos trabalhadores ali europeus. Então ele inicia o que a gente chama de núcleo, o que a gente chama de morro. Eu não gosto pela parte alta lá, é morro. É morro, que é muito tradicional. Você fala parte alta é uma invenção, você dá Salvador, parte alta, parte baixa, que é morro, parte baixa. E quando em 67 é que começa a ter um volume maior de pessoas na cidade por conta da contratação dos ferroviários. 1861, o acampamento que dá origem à Vila Velha. 1862, se estabelece uma pessoa no morro e começa a ocupar um morro, no lado oposto da companhia, sendo que aquele lado não era da ferrovia. Tá. Muito bem. 1867 se inaugura a ferrovia e já tem essa, assim, aí quem trabalha na companhia vai morar nas casas da companhia, parte baixa. Os comerciantes são os primeiros a ocupar a parte alta, que não estão ligados diretamente à ferrovia, se instalam do lado oposto da ferrovia. Então já nasceram dois núcleos. A Vila Nova, que é essa parte que nós estamos aqui, que é a Vila Martin Smith, os ingleses denominam ela de Martin Smith, a gente nunca chamou ela para isso não, a gente chama de Vila Nova. A Vila Nova, que é velha também, nasce em 1897, justamente quando se vai construir o segundo sistema. Ela é uma decorrência do aumento do sistema, aumenta os trabalhadores, precisa ampliar a vila. Ela é uma ampliação da vila. Do ponto de vista da arquitetura, é o que se reconhece como o patrimônio mais expressivo da arquitetura e do urbanismo. Que são essas casas de madeira. As de lá também eram de madeira. O que difere uma das outras é a tipologia. Ou seja, a Vila Velha ela nasce de uma maneira, só para entender, a Vila Velha ela já tem uma organização espacial urbana, que é assim, um eixo principal de rua direita, casas operárias embaixo, oficinas embaixo, chefes na colina do Hospital Velho, que é aquele morro do lado de lá, não é o morro do Castelo. Então já nasce dentro de um planejamento urbano. O morro é espontâneo, a igreja no ponto mais alto, cada um constrói até hoje, como nas cidades brasileiras, espontaneamente, sem organização. Quando se instala a Vila Nova nasceu um super refinamento urbanístico, que a gente chama de Garden City, cidade-jardim, a casa no meio do lote, as casas alinhadas e principalmente as casas tipológicas. E são mesmo, são 7 tipologias, casas tipo A, B, C, D, E, E2. Daí era pelo cargo do ferroviário. E aí a ocupação hierarquizada. A sua casa nada tem a ver com o tamanho da sua família, a sua casa tem a ver com o seu cargo. Se você tivesse 10 filhos, dane-se, e você é carpinteiro, você vai morar em casa de carpinteiro, de 2 quartos, se vira nos 30. Mas se você fosse um chefe de estação, você tinha uma casa melhor para ocupar. E se você fosse engenheiro e nem tivesse filhos, um britânico, você moraria numa casa espetacular. Ou seja, essa ocupação hierarquizada também era uma marca da vila. E aí tudo isso deflagra no comportamento. Então, quando você escuta as histórias que a comunidade tradicional conta e você vê como era a regra, você entende perfeitamente como isso foi organizado. E também eles agrupavam os trabalhadores por função. Conjunto para morar mecânicos, conjuntos de maquinistas. Vila dos mecânicos. Tipo, era isso, né? Dentro da vila você tem muito claro. Se você pegar, por exemplo, a Avenida Foz, por isso que eu falo, a nossa saída para campo vai fazer toda a diferença para a compreensão disso de vocês. Fica muito mais fácil de compreender, porque a gente vai ver isso em loco, né? Casas de chefes, paredes dupladas, lareira, ambientes grandes, casas de operários, paredes únicas, sem só fogão a lenha, geminadas em conjuntos de 2, 4, 6, 8 casas, casas de chefes sempre sozinha no terreno, casas de chefes ou no alto de colina ou no final de ruas, privacidade, não era para o operário passar na frente. E isso se reflete na relação social, mulheres de maquinistas andam com as mulheres de maquinistas. Ou seja, você quer andar com aquela turma, você precisa melhorar seu trabalho, ou seja, então isso gera todo um clima assim, é bem clã mesmo, assim, sabe? Isso é muito claro. Que é uma coisa que hoje não faz mais sentido, mas que naquela época fazia todo sentido. Eu ia te perguntar isso, se hoje ainda existe essa fala dos moradores. Eu moro
Ou Não existe. Até porque assim, as casas que seriam as casas de gênero, já estão todas na mão da prefeitura para serem pousadas, elas têm papel, ninguém mora nessas casas. E essa hierarquização, ela durou, com essas divisões muito claras, até enquanto manteve os ingleses, mas ou ela não, permaneceu? a rede deu sequência para isso, a rede manteve. Porque assim, na verdade, para você entender, foi assim, São Paulo Railway de 1867 Então, a 1946. De 46 a 57, EFSJ, Estrada de Ferro Santos Jundiaí. RF. Não. SPR de 1867 a 1946. De 46 a 57, EFSJ. Estrada de Ferro Santos Jundiaí. De 57 a 98, RFFSA. Nossa, sério. RFF, SA. que é 58 até quando? De 57 57 até 1998. Nossa. Em 1998, até os dias atuais, a ferrovia foi privatizada para concessionária, que é a MRS Logística. que vai então de 1999 até agora está nesse consórcio. Que é assim, é por contrato de 20 anos, se eles cumprem as metas, eles renovam, se não cumprem as metas, eles não renovam. Então, E o que isso na prática quer dizer? Que até 1946 se contou o contrato de 1856. Sim. A gente não conta 1856 porque assim, eles assinaram o contrato de 56, mas eles demoraram muito tempo para começar a construção. E mais tempo ainda para se inaugurar a ferrovia. Esse tempo todo foi perdido. Foi nesse tempo que o governo pagou os 7% de juros, de garantia de juros. Ou Barão. Faliu o Barão. Faliu o Barão. Então, esse período é a empresa que era concedida aos ingleses. Os ingleses construíram em troco da permissão. Em 46 esgota-se o prazo de contrato, o governo federal toma a ferrovia e cria uma companhia para fazer a gestão dela, que é a Estrada de Ferro Santos Jundiaí. Muda o nome. Sim. E a gestão passa a ser do governo brasileiro. Agora, 57 foi a nossa derrocada. Porque assim, existiam várias ferrovias federais. Cada uma tinha uma administração própria. Vou dar um exemplo. Na época que se privatizou, parece que tinha 19 ferrovias federais no Brasil. E aí se criou uma empresa única para fazer a gestão de todas elas. Que aí vai nascer a Rede Ferroviária Federal. Que era assim, antes cada ferrovia tinha uma gestão individualizada. Sim. E aí eles vão criar quem foi isso? Foi o JK acabou, não lembro quem foi. Mas ele vai criar uma empresa só para fazer a gestão de todas as ferrovias federais. Aí você pega 19 ferrovias. Dessas 19 ferrovias, 12 eram deficitárias e 8 davam lucro. Ou seja, o lucro dessa ferrovia, que sempre foi muito lucrativa, ela vai subsidiar o prejuízo das outras. Então há um empobrecimento e um menor investimento na manutenção da estrada de ferro. Você entendeu? Propositadamente. Proposital, na verdade, essa ferrovia sustentou as deficitárias. Essa que era lucrativa, que era funcionante, passa até que em 67 assim, houve uma erradicação de ferrovias no Brasil, ou seja, fecharam as ferrovias que eram deficitárias. E daí, Mas aí já tinha a máquina de cobragem. então aconteceu que quando entrou essa gestão brasileira, eles não mantiveram essa hierarquia, todo esse sistema inglês, eles não conseguiram Então, mas na manter. verdade, quando criou a estrada de ferro Santos Jundiaí, Eles a Ferro mantiveram. A 57, embora era um governo brasileiro, o sistema todo, o modo operante era exatamente igual. Era inglês. Em 57 é que começa o... E você pode ver que é quando é justamente coincide quando a rodovia passa a ultrapassar em quantidade de transporte o transferroviário, ou seja, vai fazer dentro de uma ideia governamental, né, de uma política, foi uma política mesmo, né, que vai fomentar, ou seja, assim, tanto que a gente fala, existe ainda no morador uma ideia assim, porque na época da rede, porque na época da rede, eu não vejo nada disso, a rede é uma desgraça também. Na época do Ferro Santos Jundiaí, você tinha, porque a Vila era melhor, você pega o Doramundo, vocês já assistiram o Doramundo? Assistam esse filme, que vocês vão ver a vila funcionando no tempo da ferrovia. Doramundo é um... documentário? Existe um livro, que é o romance do Gilberto Ferraz,
Doramundo. Peguem na internet esse filme, que é uma ficção em que Paranapiacaba mesmo. Que ela tem um nome fictício de Cordilheira. E passa uma história. E é legal assim, porque aquele filme é muito bom. Porque o Gilberto Ferraz, ele era marido da Pagu, da Patrícia Calval. Essa junção com o Santos novamente. Em Santos, E aí, ele era um jornalista do... Como chama o Jornal de Santos? O diário... Aquela imprensa Aquela deles. empresa A imprensa oficial dele. A Tribuna. A Tribuna. Ele era jornalista da Tribuna e ele fazia cobertura policial. E ele veio atender uns casos em Paranapiacaba de crimes. E aí ele inventa uma ficção. Mas aquela ficção é legal porque é uma ficção, mas aquela ficção é muito realística, porque ela mostra a sociedade. Eu acho que vai ser um material bom para vocês para estudo. Quando vocês olharem assistirem esse filme, e ele trabalha Antônio Fagundes, aquela Irene Ravache, são atores desse filme. E esse filme ele ambienta muito. Se você assistir esse filme, você entende muito como era aquela sociedade. Uma sociedade machista, onde a mulher ficava em casa, o marido trabalhava, onde tinham disputas por trabalho. Você já sabe? Porque assim, imagina assim, porque na verdade, ela exatamente, você falou a palavra, era uma sociedade competitiva, ou seja, o seu vizinho era o seu concorrente lá no seu trabalho. Há quem diga que a falta de privacidade numa casa, eu morei em apartamento há muito tempo, eu morei no edifício Copan, em São Paulo. Ou seja, lá você não tem nenhuma privacidade, mas aqui você não tem noção. Aqui eu moro numa casa geminada de 4, a minha casa é uma casa tipo E2, que tem 2 quartos. E era um conjunto de 4. Gente, eu moro literalmente com meus vizinhos. Quando eu digo eu moro com meus vizinhos, não é assim que eu escuto meus vizinhos. Eu moro com meus vizinhos. Se ele rotar, eu escuto. Eu escuto. Tudo eu escuto. Se ele abrir a geladeira, eu escuto. Se ele dar descarga, eu escuto. Se a gente mora junto. É uma parede de madeira. Gente, isso gera todo um modo de numa casa tipo A, por exemplo, que são geminadas de 2, você tem uma divisão dupla no centro. As casas são paredes únicas, a única parede que é duplada é a do meio. Numa casa de chefe você tem todas as paredes dupladas. Elas eram separadas por alfabeto? A, B? Então, na verdade, as tipologias é A, B, C, D, E2 e solteiros, que é uma casa coletiva. A, B, C, D, E, E2 e solteiros. São as tipologias de casa. E só para falar, a casa tipo A é menor que a B, a C é maior que a A e a B, ou seja, não tem essa casa A. Essa não tem igual a casa tipo A. Não é top. Tá? A casa D é bem grande, a E é pequena, a E é pequeniníssima e a E2 seria a segunda maior, que eu moro. E os solteiros aí, é o galpão dos solteiros lá? E os solteiros que a gente não chama, na verdade, os solteiros é um alojamento. Mas nós não chamamos de alojamento. Essa questão dos nomes, eu vou ser muito chato, como todo mundo eu sou chato, porque vocês vão ler um monte de livros que mudam o nome das coisas. Então, que é uma briga minha aqui. Descaracterizar o nome das coisas é descaracterizar o patrimônio. Ou seja, chega o cara de fora e ele tem que aprender que as coisas já têm nome, não precisa ficar dando nome porque tem nome, entendeu? Temos de usar os nomes que são tradicionais. Então você fala assim, alojamento. É casa de solteiros, porque era assim que se fala. Até porque existia uma hierarquia assim, se você casasse, você tinha de casar mesmo, no papel, e você dava entrada no seu departamento. Se você fosse na mecânica, você levava lá para o seu chefe, olha, eu casei, eu tenho direito a uma casa. Porque solteiros habitavam alojamentos. Só tinha direito a ter casa quem era casado. Então você precisava casar. Então isso é como fala assim. Casamentos? Gente, você não tem lógico. Quer uma casinha melhor, eu tenho mais de um relato de ferroviário que foi lá no Maracangalha, que era uma casa que tinha um Cubatão, que aqui não tinha prostituição. Para, ao contrário de uma... Pessoa, eu não vou falar nomes, vou falar histórias. Pessoas que hoje estão estabelecidas na vila, que moram aqui, mas foi um casamento arrumado assim. Você já foi lá, Maracanã. casou, trouxe pra cá para apresentar e ter uma casa. Ou seja, não foi um casamento por amor, foi um casamento por conveniência, para se ter uma casa. Maracanã era o quê? Como se chama? Um negócio de prostíbulo. O nome de... Maracanã uma região existiu de de fato. Amazônia, né? E ela não era na Vocês já vila. fizeram
Cubatão, né? Já, mas gente isso é fez legal a bastante. gente saber. Que vocês fizeram o que? Pessaguera? É que nós já passamos em Cubatão. Agora, por exemplo, você me conta um relato desse, olha, E lá eles teve gente que casou Tanto é verdade que pra poder porque vir, assim, porque a gente vai percebendo que no histórias Brasil, vão o caminho do mar, ele Faz criou uma conexão Tem com uma uma cultura conexão muito com a outra maravilhosa. profundamente, assim, Uma a gente cultura muito própria, ou seja, o ABC por excelência é um lugar de passagem, ou seja, assim, aqui nada, tudo toda a lógica do que a gente conhece de São Paulo, Zona Sul, para Santos, é uma lógica de zona de passagem. Né? de caminho, né? Caminhos. Né? Porque a gente E esses a nossa caminhos pergunta- criaram relações sociais. É. Por exemplo, quando eu digo desassociado, eu digo também, por exemplo, assim, imagine que na época, existe uma outra questão, assim, eu abro muitas pastas de estudo, eu não consigo não concretizar, mas é porque eu vou entendendo a lógica das coisas. Existe um sentimento, vocês vão sentir isso quando vocês conversarem com o morador. O morador não se sente andreense. E a recíproca é verdadeira. Os cubatenses também. Os andreenses, às vezes, nem sabem que Paranapiacaba é andreense. E é verdade, porque nós somos a mesma cidade, mas nós somos muito diferentes. Né? Ou seja, e nós não nos entendemos. Então, assim, quem nasce em Paranapiacaba é serrano. A gente não é andreense, a gente nasce na serra. Ou seja, assim, então, existe uma certa rejeição da comunidade. Por quê? Porque eu escrevo sobre isso naquele artigo. Existe um sentimento do cidadão ferroviário. Você não é do seu município, você é da ferrovia. A sua identidade é ferroviária. Quem te dá a casa? A ferrovia. Quem te dá a iluminação pública? A ferrovia. Ou seja, então você vive uma cidadania que não é a cidadania do seu município. Então, quando em Paranapiacaba se interrompe o trem, você não quebrou o transporte, então você quebrou um traço cultural de um povo, é uma lógica. Nós temos uma identidade passado, identidade profunda com Cubatão, isso é uma identidade profunda, até porque Cubatão era muito próximo da gente. Eu falei Como também. nós tínhamos identidade muito grande com Santos, ou seja, nós demorávamos 20 minutos para ir de Paranapiacaba a Santos, você demorava 40 minutos para ir daqui até a Santo André. O morador, ele ia ao médico aonde? Em Santos. O morador ia fazer compras aonde? Em Santos. O morador ia Nossa, se era aquela distrair mesma aonde? lógica de Belém, Em né? Era mais Santos. fácil comprar Ou seja, coisa eu estrangeira me em Belém do sinto que eles. andreense? Não, eu tenho relação com a minha cidade. Até porque no mapa, né, você tem que ser, por exemplo, você sai de Santo André, passa por 3 municípios para voltar para Santo André. Ou seja, a lógica do morador daqui era assim, ter a identidade ferroviária. Ele era um ferroviário, não importasse que estação ele tivesse, ele era um ferroviário. A cidadania dele era ferroviária. Né? Tipo, você é o quê? Eu sou ferroviário, não é andreense, nem serrano, eu sou ferroviário. E essa relação era estabelecida dentro dessa lógica da ferrovia. Então, o trem para o morador de Paranapiacaba não é meio de transporte, o trem é traço cultural, é o povo do trem, o povo que vive o trem, que vivencia o trem, ou seja, então é muito mais. Então, foi cruel. Eu até cito isso aí como, assim, dentro de eu faço uma escala de tempo, que não é uma escala de tempo de concessão, é uma escala de tempo do comportamento, como isso muda. Ou seja, assim, o grande primeiro impacto foi criar a Rede Ferroviária Federal, o segundo grande impacto é a saída dos ingleses, quebra isso, né? Esse princípio, assim, você vê uma coisa curiosa, os ingleses estiveram aqui por 90 anos, o que eles deixam na cultura? Eles deixam tudo na arquitetura, na organização do trabalho. Não seria natural que num lugar que viveram ingleses por 90 anos, que a gente tivesse, alguém fizesse um bolo, alguém falasse inglês, ou que a gente tivesse, não temos nada. Ou seja, a única coisa que eles deixaram lendas no sistema também de coerção do operário. Ou seja, as lendas de Paranapiacaba tinham uma função social. Na Europa, como que é? Onde tem fantasma, onde não é para você ir. É castelo, é lugares que não é para você ir. Então, a lógica da lenda aqui era assim, vou te contar duas para você ter uma noção. No caminho do mês não se anda à noite, porque é o caminho que atende a casa do engenheiro. Você acha que o engenheiro queria a gente passando na rua dele à noite, fazendo barulho? Então lá só se usa esse caminho de dia, de noite tem o espectro do mês, que é uma sombra que te acompanha no caminho. No Clube Lira, a Dama do Lira, que é a dançarina que ela dança à meia-noite, porque aqui até os fantasmas são britânicos, é à meia-noite, não é? Ou seja, numa vila operária era bom que as pessoas ficassem até tarde no clube. Então a lenda impõe, ou seja, onde os lugares perigosos da ferrovia, ou seja, então essa coisa do lendário, eu acho que vocês deviam investigar um pouquinho.
Nós vimos uma da noiva. A lenda mais tradicional da vila. Que na verdade a história da lenda ela conta a sociedade da época. Um filho de inglês se apaixonou por uma filha de operário, ele britânico, E aí não comparece porque foi preso pelo pai, impedido pelo pai de casar, a moça se sente na desgraça, ela se joga vestida de noiva. É a sociedade quando acaba, não se misturavam. Porque assim, entenderam, o inglês esteve aqui por 90 anos, mas ele viveu, e ele fez isso no mundo inteiro. A gente tem muita relação, o português e o espanhol, ele veio e se integrou, ou seja, nós fizemos uma troca, eles trouxeram a nossa cultura, emprestaram do índio, pegaram dos negros, e nós criamos o que a gente chama de Brasil. O inglês não, o inglês ele só coloniza economicamente, ele pouco se importa com a cultura do outro, ele despreza a cultura do outro, ele também não impõe a dele. De um modo, porque se ele é permitente, ele permite desde que ele vai. Por que a igreja católica não está na parte alta? Porque os ingleses não eram católicos, então a igreja lá, vocês podem ir na igreja do lado de lá, aqui não tem igreja católica, então a igreja católica é colocada no lado oposto como oposição. Aí o padre da igreja, como estratégia para avisar os católicos das missas, ele vai e põe na árvore da parte de manda colocar o recado, porque não era bem visto o padre aqui. Aí você tem uma outra lenda que conta essa história, assim, eu gosto muito de usar a lenda para contar a sociedade, porque é lenda, aí fica um inferno, porque é lenda, gente, lenda é mentira, se não fosse mentira não era lenda, aí fica uma discussão acadêmica, porque é lenda, se você contar a lenda como lenda é lenda, a lenda não tem certo ou errado, se eu contar uma história agora, pronto, virou lenda, ou seja, se ela pegar a lenda, é oral, né? Sim. Então ficou uma discussão da lenda, mas a lenda é fantástica, porque se você olhar assim, lenda urbana é comum, você tem cidade, você tem lenda urbana, tem cidade e tem lenda urbana. E as lendas urbanas de Paranapiacaba, elas são muito genuínas, elas contam muito a sociedade que se existiu. Através da lenda você consegue recuperar modos viventes daqui. Então eu acho a lenda uma fonte assim, maravilhosa. E eu também cito um pouquinho isso daí lá. Que a lenda talvez seja a única coisa que eles... porque para o imaginário, como a gente também pesquisa essa coisa poética, os imaginários, isso é muito interessante. essas metáforas, né? Que nem o véu da noiva, a história da noiva, agora tem uma dançarina da meia-noite. Sobre a intolerância, né? Por exemplo, assim, existe uma lenda do Boi na Branca, que é o menino que ele é atropelado por um trem na vila de Paranapiacaba. Porque assim, essa ideia mais romântica da vila é uma ideia romântica. Quando você vai ver a história da vila era uma vida de mutilados, né? Você tinha muita gente, era rara a cidade. As condições de trabalho eram muito como eram essas condições? Porque assim, tinha essa divisão muito clara. Mas as condições hierarquicamente. Imagina você trabalhar em ambientes muito quentes, nas caldeiras, 40 graus, num clima como Paranapiacaba. Os turnos eram de 12 horas, a ferrovia não parava. A ferrovia não podia parar, porque era o café, né? Noite e dia a ferrovia funcionava. Então, 12 horas. Era uma cidade que você tinha gente trabalhando o tempo todo e gente dormindo o tempo todo. Ou seja, eu me lembro, isso que eu falo, que a vila perdeu essa genuinidade, porque quando eu cheguei aqui ainda tinha muito ferroviário que trabalhava. Então eu chegava ali na parte alta, eu lembro, as pessoas, a gente falava assim para as crianças, porque eu atendia escola, né? Falava assim, vou fazer silêncio que tem gente dormindo, que é o pessoal que trabalhou à noite na ferrovia. Ou seja, ainda tinha gente dormindo de dia, porque a ferrovia era 12 por 12, 12 por 12, 12 por 12. Imagina 12 horas de trabalho, né? Ou seja, trabalhava em duas frentes de trabalho. Nesse tempo hostil. O cambuci também influencia um pouco. A pinga para esquentar, né? Não era o whisky, ou seja, no frio é o cambuci. A bebida, porque era consentido. Você tem um monte de chefe do socorro. O socorro é que fazia desobstrução de linha em caso de desmoronamento. Eles contam que eles mesmos compravam cachaça para os funcionários para liberar logo a linha, esquentar para trabalhar. E só para entender, então no patamar de empreiteiros, ingleses, depois começava, quais eram os povoamentos? Então, na verdade, assim, entender assim, muito claramente que, o que a gente sabe assim, muito claramente que a gente tem, assim, que existe, o inglês era técnico, administrativo ou técnico, esse era o inglês. A proporção de inglês na vila era muito pequena em relação. Põe aí 20 famílias para 200 de outros. Né? Ou seja, os ingleses eram uma minoria e sempre eles viviam na Rua dos Ingleses, que é uma rua lá com 4 casas, o Alto das Colinas, tanto na Vila Velha quanto na Vila Nova. Então põe aí 30 famílias de britânicos, que eram o alto escalão. O alto escalão. E aí começava... O médio escalão da ferrovia, né? Aí você tem técnicos, mecânicos, era esse pessoal mais técnico. Sim. Tá? Então mecânico, eletricista, o pessoal mais qualificado.
Aí você tinha o pessoal da operação, que era telegrafista, chefe de estação, bilheteiro, Brasileiros. guarda-trem, que a gente hoje chama de segurança, era o guarda-trem. Ah, tá. Né? Chefe de estação, contabilista, toda estação fazia a contabilidade dos movimentos do bilheteiro. Então, esse pessoal administrativo, que é operacional. Aí você tinha pessoal de manobra Os e manobristas. tráfego. Isso, os manobristas. Aí você tinha o baixo escalão da ferrovia, era o cara da manutenção. Limpar valeta, fazer contenção de encosta, via de conserva, a gente fala. O pessoal da conserva, que fazia conserva da estrada. Brasileiros vindos do país inteiro ou só de São Paulo? Então, assim, só Era para uma entender, migração. até 1930, exclusivamente europeus. Até 1930. eles Gente, é por muita muito coisa. tempo. É muito A brasileira quando? Quando a Brasil toma... Em 30 começa a migração por falta de mão de obra. Na verdade, o que Por prejudica falta, a leva de mão de obra é os indícios da guerra. Né? Durante Sim, a guerra também mundial aí tem tem que entrar isso. um migrante. Aí Porque começa a vir senão não migrante. entraria por Que ele. vão primeiro os nordestinos, depois tem uma leva de nordestinos que chegam na década de 30, que é o seu Calazans, é o exemplo, a família Calazans, que é a família está aí. Que é uma família que vocês precisam conversar com alguém da família. Tem a Luciana que comentou, é legal. Que é uma família muito antiga na vila e que eles representam esse segmento de primeiros brasileiros a trabalhar na companhia. Tá. E são Então, a predominantemente Priscila, nordestinos. o Beto, é tudo dessa família, Calavana. E eles são os nazários, também são antigos os aqui. nazários, São nazários. verdade. Quem é a Luciana, o Mo, que trabalha comigo. Essa família Calazans também é de Cubatão, não é? Porque tem uma família Calazans também em Cubatão. Não, pode ser, né? Mas não sei, pode até Pode ser até também. Algum, né? Mas eles são da muitos família. filhos e eles são, tá. por exemplo, o seu. Ele morreu faz 1 ano e meio. O seu Calazans, que a gente fala, o seu Calazans, ele. Há uma outra curiosidade de Paranapiacaba a questão do apelido. Ou seja, na ferrovia todo mundo tinha apelido. E os Meus apelidos. estivadores lá em Santos. E os apelidos dão origem à família. Aqui em Paranapiacaba você fala assim, aos foice. Os foice, ou seja, o pai, ele cria quase um sobrenome, é o que eu chamo de identidade ferroviária. Ou seja, eles são dos canijas, eles são dos foice, eles são dos goiabeiras. Ou seja, aquela família passa a ter o nome do apelido do pai. Nossa, essa coisa do clã, realmente, ela... Cada família... Muito casamento entre eles mesmo, isso é muito comum aqui. Todo mundo é meio aparentado, vocês tomar cuidado para falar mal de alguém. Porque todo mundo tem um parente. Os casamentos dentro do ciclo, né? As coisas da autossuficiência. Outra ideia também que eu acho que vocês podem entrar muito, que fica muito claro, é a constatação de que essa coisa do inglês bonzinho, na verdade, não existe. Existe uma estratégia de fixação de uma mão de obra no lugar que era necessário. Então, criar toda essa estrutura aí. Porque assim, a ferrovia, ela é assistencialista de modo geral, mas em Paranapiacaba ela é muito mais. Ela sempre foi muito mais que em outros lugares da ferrovia. Por exemplo, em Jundiaí você também ia lá uma pequena vila ferroviária, Santos você tinha. Mas em Paranapiacaba, essa questão esse grande assistencialismo ao trabalhador da vila de Paranapiacaba tinha a ver em fixar a mão de obra, ou seja, essa mão de obra tinha de estar disponível para qualquer momento. Se tivesse um desmoronamento, ele convocava as pessoas para trabalhar. E elas precisavam estar disponíveis e acessíveis. É uma mão de obra que tinha que estar próxima, ou seja, isso exigiu criar toda uma estrutura de serviços e lazer para que deixasse a pessoa seja autossuficiente. Então a gente tem que pensar assim, cooperativa de consumo, o cara não precisa sair para comprar daqui. Cartório, para o cara nascer o filho dele, não pedir um dia de e tinha que registrar o filho dele aqui mesmo. Hospital, para atender. Também. Tudo. Escola, clube, cinema, televisão, ou seja. Sim. E aí a pessoa pensar, ele era bonzinho, não era uma maneira de vincular. Ou seja, você ter a pessoa disponível o tempo todo para o serviço. E numa época que nem a CLT era consolidada. A caixa de pensões a caixa de pensões da SPR é de 30, da década de 30. Não tinha lei trabalhista no Brasil, é que o operário já tinha direito trabalhista. E eles recebiam em espécie ou era também aquele... É porque na Checa, no BR, eles nos contaram que não era dinheiro.
Era tipo um cartão que eles recebiam, só que assim, como também tinha essa Tinha mesma casa. ideia do acampamento e de se manter ali, tinha a venda. Tipo uma moeda local. Era tipo Eles uma trocavam venda, coisa tipo, por então moeda. eles Era um iam vale. contando, era um vale, isso Não vale mesmo. compras. Era um Não, vale. na verdade é que tinha cooperativa de consumo. Aqui também é a a ideia é mesma parecida. coisa. Cooperativa de consumo, você comprava e descontava em folha. Ou na realidade a DER exportou essa ideia É porque a nossa não é. um pouco depois. A nossa cooperativa de consumo é de 1908. Ou seja, uma das primeiras cooperativas, seja a compra cooperativada. Ou seja, os próprios ferroviários compravam em grande quantidade para pagar menos. Só que isso descontava em folha de pagamento. E a empresa também tinha parte no lucro. Então, na verdade, você aprisionava o cara. Eu quero pedir minha conta porque o meu trabalho é melhor. Tudo bem, você está devendo lá no armazém. E essa coisa da aposentadoria? Porque a gente ouviu umas pessoas, eu sou aposentado. Quando se aposentava, tinha que sair da casa. Tinha que sair da casa. O vínculo da casa com a pessoa era o vínculo do trabalho. A pessoa ganhava casa porque ela trabalhava na companhia. Sim. Quando ela desocupava, ela tinha 60 dias para desocupar a casa. Ela tinha casa. E o máximo que se dá. E quem ocupava a casa era quem ia substituir no Por isso que trabalho. muitos da ferrovia estão na parte alta. É Isso. isso. Aí eles tinham que A deixar parte as casas, alta foi o inicialmente. morro, né? Eles tinham que deixar as casas aqui e ir pro morro. Então a pessoa trabalhou 30 anos na ferrovia, morou 30 anos naquela casa, mas tinha que A origem do morro era o núcleo dos comerciantes. E o segundo núcleo, a Vila Alta, por exemplo, no morro, na década de 80, que eu já frequentava aqui, eles falavam que era a Vila dos Aposentados. Porque tinha você essa... aposentava, Eles tinham que ir pro morro. o marido morria no acidente de ferrovia. Outra coisa também, isso é legal vocês verem. O cemitério Piracicaba também ele conta uma história muito clara. Que fala assim, esse é legal quando você olha para o patrimônio te conta a história. Não o patrimônio só vai olhar para o patrimônio, não é prédio, é o que está envolvido naquele prédio. Por exemplo, você vai no cemitério, você vai encontrar túmulos destacados em mármore Carrara, uma homenagem da São Paulo Railway ao maquinista que morreu no seu posto de trabalho. Então, herói da ferrovia era quem morria pela empresa. Se você morria de causa natural, você não ganhava nada. Se danasse, você ainda deu para desocupar a casa e vai procurar seus direitos. Mas se você morresse num acidente ferroviário, você deu a vida para a empresa. Nossa, esse valor era embutido assim pelos ingleses. Então você tem túmulos destacados. Não, ela teria de sair da casa, mas ela teria indenização. Ela teria uma indenização. Ou seja, o herói da ferrovia é quem dava a vida pela empresa. Ou seja, ele morreu no trabalho. Isso dignificava o trabalhador. Né? Essa lógica, o trabalho dignifica o homem. Que é um verniz, porque na verdade é um verniz. Eu falo isso no meu artigo, eu falo o seguinte, que na verdade você deu um grande verniz. Esse orgulho de ser ferroviário, de ter clube, de ter campo de futebol, de ter... Era super invernizar uma condição de trabalho dura, exploratória. Então não tem inglês bonzinho, né? Tem inglês... Ou seja, a gente hoje tem uma noção crítica e a gente pode falar isso. E eu tenho de tomar cuidado de falar com isso, porque tem uma comunidade que ainda endeusa, né? Porque teve muitas oportunidades. Então assim, vocês vão ver, eu estou falando do que vocês vão ver ideias romanceadas da vida. Vocês vão ver ideias romanceadas assim, parece, quando a pessoa está falando com você, porque assim, a gente tem que entender que o depoimento é cheio de emoção. Claro. Entendeu? Então você vai ter gente que não é tradicional querendo se passar por tradicional. Você vai ter gente romanceando da vida. Parece que quando a pessoa fala, você fala, nossa, eles vieram construir uma colônia de férias aqui em Nova York, chalés, né? De inverno, não, eles vieram construir uma vila empresa, entendeu? Que visava lucro, que visava a exploração do trabalho. Então, assim, aí você, entre as falas, você vai tentando recuperar o que de fato movia as pessoas. Agora, se você pensar bem, ter um operário no século retrasado, ter direito à escola, filho na escola, ter assistência médica, era também, de alguma maneira, um certo benefício. Tanto que o status mudou. Hoje a pessoa se sente mais empoderada, falando das relações sociais atuais, que não se refletem no que aconteceu no passado. Antigamente, ser operário da companhia que te dava status. Segurança, trabalho na empresa, sou ferroviário. E quem morava no morro era... Tanto que eles não tinham acesso aos benefícios de quem era ferroviário. Você tinha acesso ao clube, ao cinema, ao médico, enquanto você fosse ferroviário. Se você pensar, por exemplo, na infraestrutura, a parte de baixo já tinha luz elétrica, tinha calçamento, e a parte de morro era... Pega fotos, o morro era uma grande bagunça. Hoje,
questão fundiária inverteu um pouco a ordem. Quem mora embaixo é um inquilino da prefeitura. Quem mora na parte alta é proprietário. Ele é dono da casa. Deixa eu fazer uma pergunta sobre essa questão de urbanidade. Como que se dá o processo de tombamento? Como que dá? Tombou por onde? É Então, tombado? Aonde é? O primeiro tombamento foi do Estado. O Condefat? O Condefat foi o primeiro tombamento. Foi feito em 87 e ele tomba o conjunto muito amplo. Ele tomba todo o conjunto, Mas dessa parte? mas a natureza, tudo é tombado pelo Condefat. E ele tomba a Serra do Mar junto, né? Ele tomba uma porção de terra junto. Primeira coisa, entender que a Serra do Mar é tombada, a Serra do Mar é tombada como internacionalmente, como reserva da biosfera da cintura verde. Existe um reconhecimento internacional da importância da Serra do Mar. Então, Paranapiacaba está dentro disso. Aí você tomba, que é a Unesco. Reserva da biosfera da Mata, aquele nome enorme. A Serra do Mar é tombada e Paranapiacaba está inserida dentro disso. Aí você tem um tombamento com Condefat, que foi um tombamento, eu sei porque eu participei desse tombamento. Foi um tombamento emergencial. Não se tomba nada sem fazer inventário. Vocês têm que inventariar, você está tombando o quê? Mas foi um tombamento feito às pressas. Em 81, eles colocam fogo na estação, abre-se o processo do tombamento da vila. Porque, na verdade, a estação que eu falei é a marcha do tombamento. A gente precisa perder o prédio. Porque numa vila ferroviária, o prédio mais importante, mais significativo, é a estação de trem. Ou seja, quando se pensou em tombar, nunca se pensou em tombar Paranapiacaba no conjunto. Se pensou em tombar um prédio que representasse esse patrimônio histórico. Então, existia na época um pedido de tombamento da estação. Aí, o que a rede ferroviária fez? Os bandidos puseram fogo na estação. Eles não queriam ter de manter o prédio para manter lá a história sem poder fazer a alteração. Aí eles põem fogo na estação. Isso não está provado, mas a gente sabe que foram eles que mandaram pôr fogo na estação. Só que aí o tiro saiu pela culatra. Aí a gente falava, então qual prédio que seria mais significativo? Vamos tombar o castelo. Eles iam pôr fogo no castelo, vamos tombar o clube. Então aí o governo se apressou em 6 anos, porque é rápido, para um tombamento é rápido. Um tombamento demora às vezes 20, 30 anos. Se tombou a vila, mas se tombou de uma maneira muito precária. Se você relacionar o tombamento, ele fala assim, tomba da coordenada tal, coordenada tal, coordenada tal. Tipo, mas não dá diretriz. Ele tomou o território. Pronto, está tombado. Aí eu imagino que os processos de educação patrimonial não tenham sido feitos. E a população se relaciona como com o processo de tombamento? Então, o tombamento foi super mal visto no primeiro momento, porque engessou mesmo, né? Não tinha diretriz, porque é um tombamento sem diretriz, né? O que você pretende tombar. Aí depois, tombamento com Condefat, sem diretriz. Até hoje não tem. Então, e o Condefat, hoje eu percebo que eu sou conselheiro do Conselho Municipal. Eu percebo muito claramente que hoje o Condefat ele é predial. Ele parece que ele toma prédio, ele não se importa com nada. Então, uma discussão dentro do Condefat por isso. É prédio. Para ele, o que é importante é o prédio. Você pode perder a cultura, você pode se relacionar, não importa o entorno, não importa a comunidade, não importa o prédio. Ele é predial. Ele, sabe, o chefe de condomínio? O Condefapasa, que é o Conselho Municipal, aí o segundo tombamento é IFAM, 2002. Acho que é 2002. 2002, o tombamento do IFAM. O IFAM também é equivocadíssimo. Você pode ler lá, o tombamento da Vila do IFAM fez assim, a gente tomou Paranapiacaba para preservar os modos de vida ingleses. Eu falei, porra, que merda. Achei que ele desconsidera. Sem inventariar também. Sem inventariar. Também. Mas ele desconsidera. Mas posso falar uma coisa para você? Ele tombou, e aí ele pega assim, ele tombou e ele fez restrições. Está tombado tudo, menos o prédio tal, dentro daquele conjunto. Porque ele entende que aqueles prédios não são representantes da arquitetura inglesa, mas eles fazem parte da história da Vila de Paranapiacaba. Ou seja, nós vamos só preservar o tempo que a vila tinha feições inglesas, a vila vai continuar existindo daqui 500 anos. Ou seja, é como se eu quisesse apagar as rugosidades, né? Eu faço uma idade e vou ganhar uma experiência. Por exemplo, o Castelo. O Castelo, por exemplo, eles aprovaram um projeto que é assim. O Castelo foi construído para ser casa para o engenheiro-chefe. Mas depois ele se tornou num seminário de padres. Pouca gente sabe disso, mas foi uma escola de padres lá. Dom Jorge ocupou. Foi. E depois ele virou um escritório da rede. E aí nós tínhamos naquela edificação algumas coisas que falavam do tempo que foi a casa do engenheiro, algumas coisas que falavam do tempo do seminário, ou seja, a casa foi deixando marcas. Foi deixando suas memórias. Agora, por quem disse que só é importante
ser casa. O momento que lá foi um seminário de padres, foi o primeiro seminário de padres do ABC, que era o Dom Jorge, que era o primeiro bispo de Santo André, que mandou fundar um negócio aí. Ou seja, por quê? Quem escolheu que essa história não é importante ser contada? E como você apaga do prédio, é destruir o banheiro que os padres tinham construído em cima. Ou seja, houve todo um projeto voltado a apagar a história. Ou seja, só importa, o CODEFAT, o IFAM, só entendeu a valorização do período inglês. Eles não tombam a parte alta não é tombada pelo IFAM. Ela é só pela CODEFAT. Só pelo CODEFAT e CODEFAPASA tomam a parte alta. E o IFAM também não toma o entorno. Ele não toma o entorno, assim. Porque nós entendemos então, a serra, a parte de... O entorno não. Ele toma o patrimônio histórico, as pessoas que ele entende que é inglês. E quando você vai pedir, por exemplo, para fazer por exemplo, entenda assim a situação do morador. O morador é refém de 3 conselhos que entendem os patrimônios de modo diferente, que não existe hierarquia entre eles. Porque não tem hierarquia. Se alguém chegasse aqui, então o morador ele tende a atender o mais restritivo. Você vai dizer, eu quero trocar minha porta. Aí chega assim, você pode trocar sua porta por pina. Aí o final, mas tem que ser porta, mas o trinco tem que ser inglês, porque era inglês. Aí o outro fala assim, você tende a atender o mais restritivo. Você tem que obedecer a todos. Isso envolve uma burocracia. A maioria dos conselhos pedem um projeto técnico, ninguém aqui para pegar o dinheiro para contratar um arquiteto para fazer o projeto, a prefeitura, ou seja, é um inferno. E assim passa? Como é que encaminha? Então, as casas vão ficando precárias. Ou seja, o morador ele tenta fazer uma manutenção, mas assim, a grande questão que nós estamos agora é a questão de um tombamento, um restauro, PAC, que tem 3 órgãos que não se entendem, que não conversam com a comunidade e não entendem a necessidade da comunidade. Esse patrimônio sem morador, ele é só um cenário. Sim, o Vamos patrimônio criar é uma vivo. Disneylandia aqui. Ou seja, a necessidade do morador do século passado, imagina só para você ter uma noção dos problemas. As casas tinham energia elétrica. O nosso maior problema foi assim, quando foi uma briga, eu fui o grande brigão quando tentaram, elas vão pôr tudo embutido. Os filhos para mim, não, é o contrário, vocês não estão entendendo. Paraty é colonial, Ouro Preto é colonial. Eles viveram o tempo auge daquelas cidades, era que não tinha energia elétrica. Então lá, legal, luz, lampião a gás, porque vai contar a história daquele momento. Parapecaba tem orgulho, nós somos a primeira cidade que tem energia elétrica no ABC. Então nós queremos mostrar os nossos postos de energia. Nós não queremos esconder eles, nós queremos mostrar. Aí em Eletropaulo não ia eletrificar, porque é verdade, os nossos postos são trilhos de trem. E pela regra de segurança, não poderia. Então a Eletropaulo não eletrificava os nossos postes. Nós não aceitávamos que tirava. Então assim, só para você entender, passa uma rede da Eletropaulo por fora, mas quem abastece a vila é a própria prefeitura. Por isso que o morador de Paranapiacaba não paga luz. A luz das casas é com iluminação pública. Eu não pago conta de luz, nem se mede a luz que eu consumo na minha casa. Porque assim, para a Eletropaulo fazer uma ligação direta comigo, teria de trocar o poste. E o poste não pode tirar, porque é uma característica. Ou seja, então, para pecar, pense num lugar especial, num patrimônio histórico dos mais representativos, assim, porque é patrimônio histórico, tecnológico, humano, ou seja, é muita coisa. Ambiental, é um conjunto. São Paulo, o estado de São Paulo não tem nenhum conjunto. Tem um conjunto inteiro tombado que tem essa característica. Mas para pecar é muito complexo. É que precisaria uma equipe multidisciplinar e de diálogo com a comunidade, né? E aí você Porque pergunta esse assim, diálogo... pelo IFAM, nós vamos ter que morar nos cubículos. Ou seja, ele não entende que os tempos mudaram e que o morador de Paranapiacaba ele tem de estar adaptado a uma nova vida. Aí nós fizemos uma defesa. Nós fizemos uma defesa que o CODEFAPASA entendeu. Olha só, nós não temos na Vila Nova 7 tipologias de casa. Se você ver, todas as casas da parte nova são 7 tipologias de casa. Nós precisamos ter 25 casas tipo A preservadas exatamente como era para os ingleses? Não. Nós vamos pegar modelos. Nós pegamos um conjunto de casa tipo E e deixamos exatamente como era no passado. Banheiro fora, pepinico embaixo, entendeu? Não tem problema. E aquelas casas ficam para uso de visitação. A gente dá o morador, o visitante entra, olha a casa, vê que não tinha banheiro, entende todo como era se viver em 1860. É que nem eu falo, que nem os lugares, restaurantes, esses lugares. Aí você a pega. vigilância sanitária nunca vai aprovar.
Porque Sim, não manter existe o modo. como, dentro dos conselhos, a gente colocar a casa, que é um restaurante, dentro das normas da vigilância sanitária. Então você vê, acaba que assim, o turista vem aqui e fica insatisfeito porque os restaurantes não são uma coisa que atende às necessidades de uma pessoa que quer fazer uma alimentação. Aí também a gente vai... Como que o morador vai regularizar a casa dele para atender o padrão de um restaurante dentro das questões da vigilância sanitária, se tem todos esses órgãos que impedem mudar qualquer coisa? Ou seja, o cara tem de oferecer comida com segurança alimentar, mas a cozinha dele pode azulejar, porque não era azulejo. Não era azulejo naquela época. Gente, nós temos umas discussões de patrimônio aqui que você falou que desconsidera o morador. Chegou um cara na minha casa, um técnico da prefeitura, e foi lá pedir uma vistoria. Aí ele falava assim para mim. Eu falei assim para ele, olha, eu tenho um problema de filtração naquela parede, e eu preciso pôr um azulejo só, eu vou fazer um barrado de azulejo só na onde tem a pia para proteger a parede, para não dar essa umidade aqui. Mas não se usava azulejo na época dos ingleses, não se usava, né? Mas precisa fazer alguma coisa para preservar a parede. Aí ele falou assim, então você é autorizado a usar, ele me deu lá a quantidade e eu fiz. Aí eu fui numa loja, ele mudou por azulejo branco, também acho, mais neutro, né? Já que não tinha azulejo, não pôr azulejo muito colorido, uma coisa discreta. Aí eu fui lá e não tinha aquele azulejo de 15x15, que é aquele mais antigo. Aí eu pus o 10x15, porque é o que tinha lá, que dava justamente a medida que ele falou. Eu pus, em vez de eu colocar 25 pequeno, de 15x15, eu fiz 4 do grande. Aí ele falou assim, não podia ser esse azulejo. Eu falei, deixa eu entender uma coisa, por que não podia ser esse azulejo? Não é branco? Não está preservando a parede, que é o objetivo de colocar azulejo? Mas esse não é antigo. Eu falei, então tá. O inglês não usava nem o 15x15, nem o 10x10, nem o 25x25. Então me explica por que eu não posso. Você acredita que ele cismou, mas eu mudei minha pau. Eu falei, não, você tem de me convencer de que diferença vai fazer numa casa que não existia azulejo de nenhum tipo, eu ter colocado uma parede e não usei o 15x15. Você está criando um critério que é teu, que não tem nada a ver. Então a gente entra em umas discussões. Os critérios memorialistas de uma ideia e esse que não... PAC, ele corre um grande risco, ele não vai atender nem o turista, nem o patrimônio, nem o morador. E o morador, ele precisa se apropriar, ele precisa gostar de viver na vila, ele tem direito de viver como qualquer pessoa. Por exemplo, assim, quando se fez a energia elétrica em Piracicaba em 1930, se pensou em pico de lâmpada e uma tomada para ligar um rádio. Você não tinha geladeira, você não tinha celular, você não tinha o quê. Hoje você cria o turismo. Esses empreendimentos, a estrutura de energia elétrica é a mesma da década de 30. Os fios ainda são encapados com pano. Ou seja, tem casa que corre o fio só não dá. Mas quando começa a cair energia aqui, não tem nada que faça parar, né? Aí, o que acontece? Você fala pro cara que ele vai empreender, ele vai querer vender cerveja, ele vai pôr 55 freezer, tá? A família dele precisa ter computador, precisa ter máquina de lavar, máquina de secar, que é importante. Ou seja, aí você sobrecarrega. E o IFAM não deixa, porque não pode, porque na época você tinha... Então, precisa entender. Os tempos mudaram. Vamos deixar exemplares tipológicos para que o turista veja como que era. E permite que o morador adapte a casa deles. Existem hoje tecnologia que você pode fazer de uma maneira harmônica. E é muito fácil. Ou seja, tudo que é novo na casa, você faz. Você liga com a casa antiga e faz moderno, para todo mundo saber. Isso aqui é uma adaptação para a vida de hoje. E as casas que estão mais visíveis, que estão no eixo onde o turista passa, deixa elas todas originais, não tem problema nenhum. Então dá uma condição de vida para o morador, viver assim. O IFA agora está numa coisa de volumetria, a casa não pode estender a volumetria. A volumetria tem que ser a mesma volumetria que tinha no século XIX. Não dá para morar nessa condição. Mas é impossível, né? Uma viver, né? E como que... Agora, o melhor órgão, assim, quem tem maior entendimento é o Condefapasa, porque o Condefapasa, que é o municipal, ele entende a vila como paisagem cultural. Já traz outro conceito. O IFAM entende a vila como modo de vida inglês. É a cultura, nós estamos aqui para preservar a cultura inglesa. Nós tombamos o patrimônio brasileiro para contar, só importa a época do inglês, não importa a arquitetura que nós inventamos, as circunstâncias. O Condefat é predial. Ele fez um território e mandou, não quer que mexa nas construções. Ele é puritano, não pode mexer. Faça qualquer coisa, mas não mexe no prédio. É predial.
Sim. E o Conde Fapaz é o mais interessante, porque ele vê a vila como paisagem cultural. Ou seja, paisagem cultural é tudo. É a rua, é o morador, é o prego, é o modo de vida, é a lenda, Que é o daria uma costume. autoestima para a população. Que também inteira é permanente, muito né? abrangente. Se uma pessoa, por exemplo, assim, estender um auditório lá na Serra, você feriu a paisagem cultural. A paisagem cultural é um lugar sem auditório. Ao mesmo tempo que ele é abrangente, ele também é mais restritivo, entendeu? E ele leva em conta a comunidade. Vocês devem pensar que essa comunidade, a atividade econômica mudou, né? Mas é a ferrovia, é o turismo, entendeu? E você também... Mas ela também não se enquadra no turismo. Totalmente. Então, assim, totalmente acaba não ficando inserido por causa dessas Então, questões. mas nós temos uma coisa que vocês também é uma coisa que vocês têm que se orientar. Existe uma, Santo André tem mais de 200 mil habitantes, então ela tem plano diretor. Quantos habitantes tem aqui? Em Paranapiacaba, menos de 1000. Nós temos 900, nos últimos censos que deu 900 e pouco. Nós somos uma coisa muito pequena, uma família, uma famíliazinha pequena. 900 habitantes é muito pouco. Nós todos mundo aqui se conhece. Ela entra como turismo via Santo André. Não, a vila não é distância turística, né? Não é? Nós não temos. Mas o turismo é atividade uma atividade econômica. econômica. Você falou do plano diretor. Você vai falar do plano diretor. Então, o plano diretor, ele cria uma zona especial para Paranapiacaba, porque a lei do município não se aplica a um patrimônio como Paranapiacaba. Então, isso foi uma grande conquista. No ano de 2007, nós criamos um plano diretor em que a vila foi contemplada como uma zona especial dentro da cidade. Por exemplo, nós podemos ter mobiliário, nós podemos, aqui nada foi feito, mas nós poderíamos ter mobiliários urbanos específicos. Nós não precisamos usar aquela cheira, aquela papeleira de Santo André é horrível para um patrimônio histórico. Nós podemos ter papeleiras inglesas, nós podemos ter cabine telefônica britânica. Estou pirando uma maionese. Poderiam ser telefones britânicos. Só aqueles livros. Passa aquele ônibus, né? Aquele Tudo bem, mas nós podemos. Porque nós temos essa característica. Então, nós somos contemplados como uma zona especial dentro da cidade. Ou seja, o índice de decibéis, ou seja, tudo é diferente para Paranapiacaba. Impermeabilização de solo é diferente, quando você pode cimentar. O Santo André de turismo é Paranapiacaba, né? Tem que ser, né? Se não for, porque nós somos... Então, a gente não é considerado, né? Mas aí abre uma discussão que eu sempre falo. Existe uma ideia de a Prefeitura de Santo André, estou falando da pessoa, estou falando da instituição Prefeitura. Sim. Ela nos vê como uma periferia da cidade. Então, eu falo assim, não apliquem aqui programas de periferia. Paranapiacaba é o patrimônio da cidade, não é a periferia da cidade. Porque eles acham que vão resolver os problemas. Paranapiacaba tem problemas de periferia, mas ele é patrimônio. Então você não pode atender. Ou seja, são duas ordens que são totalmente diferentes. Você tem a vila como o patrimônio da cidade, não como a periferia da cidade. Entendeu? Então isso mexe com a questão. Eu vou te falar, então, quase esquizofrênico, porque o último edital de ocupação artística é um edital super chapado e que também quer privilegiar Paranapiacaba, mas não entende. Então, nós precisamos entender assim, dessa especificidade. Né? Nós temos especificidades que são muito claras e Paranapiacaba elas têm de ser respeitadas. A gente conseguiu uma lei exemplo para isso, por exemplo, planejamento, por exemplo assim, política de paisagismo da vila tem que ser pensada. A gente introduziu aqui um monte de palmeira que a gente sabe que isso. Quando se fala da qualificação do turismo aqui, eu vim para essa missão, né? Eu fico pensando em todas essas coisas, né? Porque daí eu falo, como que a gente vai conseguir qualificar o turismo a nível de ser uma vila turística, sendo que a gente tem todos os órgãos que impedem, né? E a gente tem essa visão, né, do órgão público como periferia. Nós estamos tendo um caso agora que é uma demanda até que você não sei se você está sabendo, mas é uma briga antiga que nós queremos que essa gestão dê solução para isso. Por exemplo, assim, o castelo ele foi construído dentro de uma lógica de palática. Não digo só a casa está construída palática, se você olhar, as janelas estão colocadas de maneira panótica. As janelas elas olham para coisas que elas precisavam olhar. Por exemplo, da sala de engenheiro, ou seja, toda aquela casa foi planejada dentro dessa verdade. Aquilo só faz sentido se não tiver nenhuma árvore tampando a visão. Hoje, quando eu mudei aqui há 20 anos atrás, eu vi o castelo inteiro, de qualquer lugar da vila eu vejo crescer a vegetação. Sim. As árvores crescem, né? Elas cresceram. E a lei ambiental não permite que corte. Ou seja, aí você vai entender que o patrimônio indica que aquelas árvores fazem sombra, deixam a casa úmida, então prejudicam a conservação da casa e impede uma coisa que é cultural, que era a visão. Aquela casa foi feita para vigiar e ela só vai vigiar se ela tiver
desobstruída. Aí a lei ambiental diz que você não pode cortar. E aí, quem você atende? O ambiental ou o patrimonial? A gente tem muito disso. Você já teria que entrar com um CETESB, um projeto, para cortar uma árvore. O morador é assim, se ele não faz nada, a casa cai na cabeça dele. Se ele faz, ele é multado. Se ele faz, o que mora na parte de baixo pode perder a casa. O morador da parte alta, porque ele é dono da casa, ele acha que ele pode tudo. Ser dono da casa, a casa não é dele, mas é patrimônio tomado. Ou seja, lá existe um abuso e aqui existe uma ociosidade, ou seja, aqui existe uma omissão, as pessoas não fazem. Alguns moradores vão usar isso como uma grande desculpa. Ah, eu faço porque eles não deixam. Na verdade, é porque Desculpa, eu perdi o raciocínio. Lá em cima você fala que abusam os moradores? Os moradores abusam porque eles têm o sentimento de que é deles. Ah, Sim, então fazem obra escondida. Todas as que mudam a gestão em Paranapiacaba, eles podem fazer porque Mas a é casa fácil deles. pra ele, tipo... Mas não importa, a casa é dele, mas ele é patrimônio dos moradores. Mas ele tem essa consciência, essa é a minha dúvida. essa consciência, essa que a gente- entendimento. Porque eu já participei de outros processos onde essa questão patrimonial estava colocada, e você percebe que se a comunidade não se empodera dessa discussão, a destruição começa Mas, de por exemplo, dentro. Na parte alta, eu concordo com você plenamente, na parte alta tem uma questão que as pessoas são muito burras lá. A parte alta, desculpa falar assim, Não, isso é muito claro, eles são burros mesmo. não, ó. claro. A parte alta são terras devolutas. Na parte alta ninguém tem a propriedade. Poucos, tem alguns que têm. Posso até falar mentira, porque tem uns que têm. Ah, é uma Porque assim, terra- eles são donos do prédio, mas são donos do terreno. O terreno é da terra do Estado. Então, assim, Nossa Senhora. em qualquer momento, o Estado podia pedir aquelas terras de volta. Reintegrar. Reintegrar. E o que evita isso daí? O que dá legitimidade para eles ocuparem O tombamento. é o tombamento. O tombamento que garante a permanência deles. Nunca ninguém vai mandar eles saírem de lá e demolir a casa deles, porque a casa deles é tombada pelo patrimônio. Então existe um interesse maior que é de uma paisagem tombada. Mas isso que você Aí falou o da cara valorização- descaracteriza a casa dele. Porque tem várias edificações ali, a gente vê. Nossa, E Dessa sabe vez a gente qual parou o que carro é, lá em qual que é cima. a prática Cada casa vigente de um na parte jeito. alta? Ele tem uma casa de madeira muito antiga, ele vai construir por dentro, escondido de alvenaria. E ele vai fazer tudo moderno, com blocos, aquelas coisas maravilhosas, estrutura de alumínio. E aí, externamente, bacana. ele mantém Aí a quando está madeira. tudo pronto, ele desmancha e pinta. E aí, de uma semana, aparece uma casa nova, numa paisagem antiga, e aquela casa compromete o conjunto, porque fica totalmente fora Isso do vem negócio. desde Desde 1980, sempre, desde sempre. Então, essa coisa que você falou da valorização do patrimônio, eu acho que acaba faltando, né? Tanto que eu até comentei a questão do parque, o que adianta restaurar, sendo que não existe a valorização? Então, se tem... E essa coisa que Se você restaurar a casa e não restaurar a cabeça do morador, Sim. você vai entregar em 2 anos esse patrimônio vai estar totalmente ferrado. E muita população Até foi porque embora eles não se- após eles essa... não se eles sentem estão abraçados. Essa ingenuidade, que- Claro. e como se chama? restauração. Marcelo. Não tem mais essa ingenuidade. Essa população, por pior que seja, eu estou aqui há 20 anos, ela já teve, ela já sabe que não pode, que não pode. Ela se faz de burra para justificar o que ela não faz, a omissão dela, entendeu? Porque assim, a pessoa não entende. O turista vem para Paranapiacaba para ver essa paisagem que é diferente. Se eu descaracterizo o meu imóvel, então é tiro no pé. Ou seja, se eu não conseguir fazer eles entenderem que o nosso Uma atrativo educação não é o show, patrimonial. não é o restaurante. Ninguém vai aqui por causa do show, ninguém vai aqui por causa do restaurante, ninguém vai aqui por causa das pessoas. Tanto é que de fim de semana tem gente vindo sem fora do As festival, pessoas né? vêm para consumir um ambiente diferente, que é diferenciado. E a diferenciação está na conservação de um patrimônio que é diferenciado. Só existe Paranapiacaba e Paranapiacaba, não existe em outro lugar. Eu acho que tem que se entender que Paranapiacaba é Paranapiacaba, porque tem uma coisa que vem, né, eu ouço algumas falas, a gente precisa transformar Paranapiacaba em Campos de Jordão. Ai, não. Em outros lugares, sabe? E eu acho que a gente tem que se apropriar que Paranapiacaba é o único e é Paranapiacaba, não é? Não O vai ser turismo, ele foi outra também coisa, né? vilão de muitas Ah, histórias. sem Muitas casas aqui nós foram destruídas, descaracterizadas por causa do turismo. O cara, ele viu a possibilidade de ganhar um dinheiro, ele começa a tirar a parede. Bom, imagina que esse empreendimento super moderno que tem aqui embaixo, que é um bar ali. Um bar, restaurante super. Parece um Starbucks. Então, mas ali existe um desvirtuamento. Aquele prédio, por incrível que pareça, eu vou falar pra vocês, ele é, assim, o corpo dele é original, era um almoxarifado,
da SPR, ele não era mas os complementos que se fez ali, as soluções... outra. Deixou ele moderno. Super moderno, né? Mas posso falar, moderno. mas é muito reforçado pela dona do empreendimento que tem essa visão do moderno. Ou seja, ela quer mais. Não, ela sempre quer mais e assim, existe uma missão da prefeitura que permite ela. Porque aqui nós precisamos ter as mesmas regras para todo mundo igual. Sim. Ou seja, lá ela fez um monte de complemento. Assim, se você tirar todo aquele complemento que ela fez, Resgata. você vai ter um Eu galpão ali consigo ver o bacana e galpão. antigo. Ela cimentou lugares que não era para cimentar, ela colocou guarda-chuva, ela colocou aquele molde de lona, entendeu? Ela pôs uma televisão LED, ela pôs uma placa de chácara que não é falta de identidade. Essa é uma maneira de sinalizar, eu sou, acho que o gancho da pamonha lá. Ela é sem noção, mas ela sempre foi sem noção. Ela é sem noção. Eduardo, Você já foi sem noção. Não, Um serviço péssimo, preço. Mas chegou. Aqui é para explorar Isso é outro verdade.